Visão de sucesso com Eliomar Freitas. Oferecimento: Ilha Nova Imóveis, 62 3087 5057. E Centro Auditivo Quero Ouvir, 62 3212 0214. Bom dia para você, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência sempre. Vamos conversar hoje com muito prazer com a doutora Daniele Camila, ela que é fonoaudióloga. Bem-vinda ao Visão do Sucesso, é uma honra ter você no nosso programa hoje. Obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre essa profissão. Você é fonoaudióloga e escolheu na prática uma especialidade que é importante, que é a audição. Qual é essa transição entre a faculdade e o lado profissional, que é atuar no mercado? Você sentiu uma diferença muito grande? Qual foi o termômetro? É uma diferença muito grande, né? Na faculdade a gente tem uma visão de que já vai sair, já tem um mercado de trabalho pronto para receber, né, os alunos e aí novos colegas fonoaudiólogos. Mas na prática é totalmente diferente, né? A gente vem com uma teoria, né? A gente tem a prática também na faculdade, mas a prática do dia a dia na profissão é diferente mesmo. Como é que você foi levada para a área de audição? O que tocou você, que deixou você mais sensível com esse detalhe que é importante na vida das pessoas? Sim. Eu falo que eu devo muito a uma professora que eu tive no 6º e 7º período, né, que foi de prática de audiologia clínica, a professora Cláudia Câmara. Hoje ela ainda atua lá na faculdade, na PUC. E o ato dela ensinar, o jeito dela ensinar essa teoria, essa prática, aí foi que me fez voltar os olhos para o lado da audiologia clínica. Você trabalha na clínica Quero Ouvir. Esse nome já remete a uma qualidade de audição, isso é importante, né? Com certeza, com certeza. Os pacientes que vêm já vêm com essa, né, essa possibilidade de eu quero ouvir novamente, né? E é isso que a gente está trazendo para o paciente novamente, uma possibilidade de voltar a ouvir, de reaprender a ouvir os sons que há muito já estavam perdidos aí. Como é que você identifica que é necessário a pessoa usar o aparelho? É importante falar sobre isso. Sim, nós fazemos primeiro uma anamnese, né, para saber como é que está a vida do paciente, a qualidade de vida dele atual, né? Depois nós fazemos a meatoscopia para ver aí como é que está a questão do conduto auditivo e o exame de audiometria para contestar realmente como é que está a audição do paciente. A gente vê também na prática, doutora Daniele, crianças usando o aparelho. Isso é uma dificuldade para tratar? Como é que você funciona a questão da disciplina na criança? Os pais têm que estar atentos, porque é um processo de adaptação, na verdade. Sim, não só da criança, mas dos outros pacientes também. A criança é mais difícil pela questão dela brincar, né, ser mais ativa, então é mais difícil o processo de adaptação da criança. Não significa que a resposta seja difícil. A resposta, na verdade, de uma criança com o aparelho auditivo é mais rápida do que de um idoso, né? A via auditiva dela está mais nova, está mais flácida, é mais fácil de fazer a adaptação. Você é formada há 4 anos em fonoaudiologia, que é um curso, eu amo fonoaudiologia, apesar de ser jornalista, eu acho maravilhoso, porque o fonoaudiólogo também cuida da voz, que é fundamental. A voz tem tudo a ver com a audição ou são áreas diferenciadas? Tem a ver, tem a ver. Tem muitos pacientes que ouviam antes, normalmente, e foram perdendo a audição. E nesse processo de perder a audição, a voz também começa a ficar prejudicada, a fala também começa a ficar prejudicada. Então, um tem a ver com o outro, sim. Você trabalha na clínica Quero Ouvir, que no setor aeroporto, uma clínica maravilhosa. É importante o público saber qual é importante você amar o que faz, cuidar bem do teu paciente e ter uma equipe aqui harmônica de profissional. Sim. Deixa esse recado para o público em casa que possa vir aqui e saber que a avaliação é de graça, né, doutora? Sim. Eu queria que você pudesse fazer esse diagnóstico para a gente, por favor. Então, nós temos uma avaliação gratuita. A gente faz a anamnese, faz todo o processo para ver como é que está a audição do paciente, né? E aí, nesse processo, nós vamos identificar o tipo da perda, o que o paciente precisa para ser bem adaptado.
A adaptação demora aí na faixa de 2, 3 meses mais ou menos para melhorar a questão de compreensão de fala, né? E aí, nesse processo de adaptação, nós fazemos revisões, todas as nossas revisões são gratuitas, tá? E nesse processo de adaptação, fazemos as revisões uma mais próxima à outra, para estar repetindo, né, programação, para o paciente ir se sentindo melhor na programação. E com o passar do tempo, fazemos as revisões de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. O paciente não fica solto após a adaptação do aparelho, tá? Paciente de fora, como que funciona? O paciente de fora tem que vir pelo menos uma vez ao ano, porque a adaptação do aparelho não depende só da programação, mas depende também da limpeza, né? A gente sabe que o conduto auditivo produz cera, então se o aparelho ficar comprometido com cera, não vai passar som e o paciente vai ficar prejudicado. É importante, para encerrar, tá claro na vida que o dinheiro é consequência de um trabalho muito carinhoso, importante? Tá muito claro isso na tua vida? Com certeza. Com certeza. Como você falou, dinheiro é consequência. O principal é a gente estar bem servido, tá bem colocado aí na questão da nossa profissão, tá feliz com o que a gente faz, porque quando a gente faz uma coisa com felicidade, com amor, a gente transporta isso também para o paciente e, claro, o retorno é bem melhor. Vocês têm uma estrutura aqui maravilhosa, não é isso? Sim, nós temos uma estrutura com 4 salas de consultório, temos 2 salas de exames, uma recepção ampla aí para receber o paciente, estacionamento na porta, que é o diferencial aqui do setor aeroporto, E aí uma secretária, gerente, a Wélida, que está aí para receber todo mundo bem. Vamos deixar um recado importante para encerrar nossa entrevista rapidamente, para que as pessoas que precisam de um profissional especializado e acham que estão ouvindo bem, na verdade... Quando é que se percebe na prática que a audição está se perdendo, está fugindo, por favor? Essa percepção, às vezes, não vem do paciente, vem dos familiares. Então, aquele que está, minha esposa reclama que a TV está sempre alta, meu filho reclama que chama e não escuta, ou, às vezes, eu mesmo percebo que estou ouvindo, mas não estou compreendendo. É hora de procurar aí uma equipe especializada, em fonoaudiologia, em audiologia clínica, e saber também se, junto a isso, não vem a outra questão, que é a questão do zumbido, aquele chiadinho intermitente na orelha aí, que também, às vezes, acaba prejudicando muito a questão de entender as pessoas. Eu ouço esse chiadinho aqui, então me atrapalha a entender. Então, vem fazer uma avaliação gratuita para nós conhecermos um pouquinho do problema que está acarretando aí, às vezes, até uma dificuldade em casa. Conversamos com a doutora Daniela. Esse programa de hoje são 3 entrevistas. Doutora Daniela, doutor Carlos Henrique e o doutor Johnny, porque são profissionais capacitadíssimos aqui. Parabéns pela entrevista. Você fala com naturalidade, com tranquilidade, isso é muito bom. Porque quem está em casa precisa entender e compreender a importância da audição. Sim. Isso é fundamental, né, doutora? Com certeza. É o que eu falei, às vezes a pessoa não tem a consciência de não estar ouvindo bem, de não estar entendendo bem. E aí o simples fato de vir, a gente conversar um pouquinho, já abre mais um pouquinho o horizonte da pessoa aí. Continue com a visão de sucesso, é muito o que você faz. Parabéns. Muito obrigada. E venham fazer uma avaliação gratuita. Centro Auditivo Quero Ouvir. Só é referência em reabilitação auditiva quem tem os melhores profissionais especializados, aparelhos auditivos e acessórios de última geração para a perda auditiva, avaliação sem custos e acompanhamento permanente durante o tratamento, exames especializados e instalações confortáveis, aparelhos auditivos e acessórios com garantia, parcelamento facilitado que cabe no seu bolso. Centro Auditivo Quero Ouvir. Ouça bem e viva mais feliz. Ligue 62 3212 0214. O programa continua com craques do que fazem. Eu digo sempre que é preciso amar o que faz e ser fiel à profissão. Estamos na Clínica Quero Ouvir com o Dr. Jones Anderson. Bem-vindo ao Visão Sucesso. Obrigado pelo carinho e cuidar das pessoas. É um prazer, é isto? Prazer é todo meu. Prazer estar aqui falando contigo. Você é fonoaudiólogo, é isso? Sim, sou fonoaudiólogo, sou formado há mais ou menos 9 anos.
né? Eu atuo na área da parte de reabilitação auditiva, né? A área de apneia do sono também. A apneia do sono, geralmente, ela está ligada muito a um distúrbio do sono mesmo, né? Ele é muitas vezes é uma interrupção, é uma parada respiratória durante o sono. A pessoa está dormindo, ou ela ronca demais, ou às vezes tem aquela falta de ar, aquela fadiga e acaba despertando várias e várias vezes. A pergunta é direta, doutor Jones, porque as pessoas em casa querem ficar inteirado do que é preciso curar. O ronco tem cura? É legal falar sobre isso? Ou ele é aliviado? Qual é o processo do tratamento, por gentileza? O ronco, ele tem tratamento, né? Até porque o ronco, ele não tem uma causa muito específica, né? Trazendo para o meu campo de atuação, a parte fonoaudiológica, o ronco, ele é um dos sinais de que a pessoa ela tem apneia obstrutiva do sono, né? A apneia obstrutiva, ela pode ser pequena, de curta duração, às vezes muito longa, né? Então, alguns sinais para a gente identificar se a pessoa ela tem ou não apneia, né? O ronco é só um dos fatores, né? Às vezes ele pode estar ligado a uma dor de cabeça matutina, às vezes pode estar ligado também à questão de cansaço durante o dia, às vezes a pessoa está dirigindo, acaba dormindo, pegando sono no volante. Às vezes também pode estar ligado à questão Do álcool pode ser, não? Muito, demais. O álcool é um dos fatores que prejudicam muito, principalmente a pessoa que bebe antes de dormir, que é o que é muito comum, né? Ao cigarro também, né? Porque vai afetando as vias respiratórias nasais. Então, de modo geral, o ronco, ele é um dos fatores, né, que predispõem uma apneia obstrutiva. Só para esclarecer, eu gosto de profissionais especialistas, porque eu vou explorando e esclarecendo. É verdade que no período do ronco, o cidadão ele respira mais pela boca? Isso é verdade, não? Sim, sim. Na verdade, o paciente, o cidadão, ele só ronca porque ele está com ou uma obstrução nasal, né? E aí ele abre a boca durante o sono, tá? O ronco, ele é geralmente ligado a um bloqueio, né? Como há uma obstrução na parte nasal, aí então a gente precisa abrir a boca para poder ter a circulação de ar. Se ele usar aquele aparelho, quer dizer, produto para desobstruir o nariz, isso pode ajudar, doutor? Muito. O CPAP, né? O CPAP ele é um equipamento que é ligado ao tratamento de ronco e de apneia, né? Especificamente de apneia. O CPAP ele é o primeiro equipamento. É óbvio que a gente não pode colocar o CPAP de forma irresponsável, né? A gente precisa procurar um profissional para fechar um diagnóstico. A partir do momento que o profissional, né, seja o otorrino, pneumologista, neurologista, ele fecha o diagnóstico por meio de exame, seja de laboratório ou polissonografia, a partir disso a gente entra na intervenção, né? O CPAP, o tratamento de modo geral, ele é óbvio que é por meio de mudança de estilo de vida, né? Algumas adaptações que a gente precisa fazer, sim, terapia, né, fonoaudiológica, né, e a questão da colocação do equipamento do CPAP. Né? Como a gente falou, o CPAP ele é um equipamento que ajuda na questão do auxílio da respiração. Né? A gente consegue, por meio do CPAP, fazer um desbloqueio nasal. Né? Esse tratamento ele pode ser temporário, né? Dependendo da causa da apneia, ele pode ser temporário. A gente usa ali o CPAP, faz uma terapia, né, alguns exercícios da questão de musculação e tudo mais, ou ele pode ser para o resto da vida. Existe um fato interessante, essas patologias, né, na verdade, que vocês cuidam com carinho, tem que ter paciência, né, doutor? Tem que ter calma, tranquilidade, amar o que faz e gostar de gente, é fundamental isso? Fundamental. Geralmente, mas aqui a gente atende todo mundo com muito carinho, né? Não tem uma questão de quantidade de atendimentos, então o paciente ele precisou de assistência, é só ligar, marcar e vir. E o legal é o cliente, o paciente, a pessoa acha que não tem problema de ronco, mas incomoda no casamento, no namoro e por aí vai. Acha que não tem problema de audição,
O legal é fazer realmente uma consulta, um atendimento. É importante isso, doutor? Muito. A gente precisa primeiro fazer uma avaliação. A partir dessa avaliação, a gente consegue identificar, né? Se a gente precisar encaminhar para um determinado especialista, a gente encaminha, né? Cada um cuida da sua área. Essa questão do acompanhamento, ela é fundamental, porque não adianta a gente colocar um aparelho auditivo se não tiver assistência, né? Não adianta a gente fazer, né, propor um tratamento de apneia se não tiver assistência. Então, a gente sempre pede para o paciente entrar em contato, a gente faz os atendimentos, né, de forma muito simples, porque se a gente faz um bom acompanhamento, depois a gente não tem problema, né? Então, como são equipamentos que não são, né, de curta duração, é a longo prazo. O paciente, se não quiser, se ele cuida direitinho, seja do aparelho auditivo, seja da questão do CPAP, o aparelho ele dura para sempre, né? Enquanto ele tiver que usar ou quanto ele se propor a trocar. Você entende que a profissão é para a vida toda? Está na tua cabeça? Ah, com certeza. Eu falo que eu acertei muito na minha profissão, legal, né? legal. Que eu, geralmente a gente, durante o período de faculdade, a gente tem aquela dúvidazinha e tal, mas no meu processo eu não tive isso, né? Eu sempre fui muito incentivado, seja por uma questão familiar, né? E eu sempre fui muito incentivado por gostar muito de idosos, que é o maior público, né? Apesar de que a questão de perda auditiva ela não tem idade, a questão da apneia obstrutiva não tem idade. A apneia, por exemplo, muitas pessoas, tanto a apneia quanto a questão auditiva, o paciente, às vezes, ele nem identifica. As primeiras pessoas a identificar o problema são pessoas que convivem, né? Geralmente eu falo que quem precisa usar o aparelho auditivo ou a questão do CPAP é a última pessoa que consegue perceber realmente, né? Porque são patologias muito silenciosas, né? Os sinais eles não são dolorosos. Conversamos com muito prazer com o Dr. Jones Anderson. Obrigado pelo carinho. Ele é mais um craque aqui da clínica Quero Ouvir. Ouvir bem é fundamental, né, doutor? Bastante. Ouvir bem e respirar bem. Vamos deixar um recado rapidamente, só para encerrar a nossa entrevista. Esse programa nós temos 3 entrevistas maravilhosas com o Dr. Anderson, a doutora Daniele e o Dr. Carlos Henrique, craques realmente no que fazem, sempre preocupado com você, que é um cliente importante, que vale a pena ser atendido. Deixa uma mensagem especial para as pessoas que convivem com quem está perdendo a audição, usa aparelho. É importante ter um pouco de tolerância na convivência? Com certeza. Acho que paciência é a base de tudo, seja de qualquer relacionamento, né? A questão da paciência ela é fundamental, tanto para a identificação quanto para o tratamento, né? O paciente ele tem uma aceitação maior quando as pessoas elas sentem que o familiar ou quem convive está ali junto com ele, né? Então, a questão da reabilitação de apneia, né, do sono, a questão do tratamento auditivo, ela é fundamental, né? Assistência familiar, paciência, ela é só o começo. Continue amando o que você faz. Continue. Parabéns. Obrigado, muito obrigado. Centro Auditivo Quero Ouvir. Só é referência em reabilitação auditiva quem tem os melhores profissionais especializados, aparelhos auditivos e acessórios de última geração para a perda auditiva, avaliação sem custos e acompanhamento permanente durante o tratamento, exames especializados e instalações confortáveis, aparelhos auditivos e acessórios com garantia, parcelamento facilitado que cabe no seu bolso. Centro Auditivo Quero Ouvir. Ouça bem e viva mais feliz. Ligue 62 3212 0214. Visão de Sucesso continua no ar, com muito carinho. Começamos com a doutora Daniele e depois o Dr. Jones, craques que trabalham na clínica Quero Ouvir. E volta no Visão de Sucesso, doutor Carlos Henrique, ele que é fonoaudiólogo, especialista em audição. O mais importante é gostar de gente, com muito carinho. E ele realmente tem acompanhado o seu trabalho. As pessoas vêm aqui, saem felizes, porque você tem um atendimento familiar, um atendimento saudável. E eu fico feliz de levar mais uma vez no Visão do Sucesso. É uma honra para mim. Bem-vindo à Visão mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer novamente estar aqui contigo no teu programa, né? E é isso, a gente está aqui para poder acrescentar algo, né? Tirar dúvidas simples aí que
às vezes a sociedade tem, né? E estamos aqui para isso, para realmente ajudar o próximo, estar aí trazendo uma contribuição. Quero falar de um assunto que é importante na família, doutor Carlos, são as crianças que têm um aproveitamento não saudável na escola, né? Isso tem muito a ver com o que eles não estão ouvindo, e a família identifica que o aprendizado não é legal. Depois de uma consulta, depois de um trabalho, passa-se a usar o aparelhinho na criança, e o diagnóstico é maravilhoso, o aprendizado é maravilhoso. É necessário ter esse acompanhamento, é necessário que a família perceba isso, até de olho clínico, né? Vou levar num profissional. Como é que você recomenda essa questão? Seguinte, Leomar, antigamente não era obrigatório o teste da orelhinha. Então, quando ia perceber que a criança tinha uma dificuldade de escutar, era nessa idade escolar, na idade de aprendizagem mesmo. E isso foi mudando. Então, o teste da orelhinha hoje ele é obrigatório. Então, a criança nasceu, o bebê nasceu, já faz o teste da orelhinha. Então, ali você já consegue ter o diagnóstico. Se a criança realmente tem um problema auditivo ou não. Claro, são vários exames que são feitos para realmente fechar e chegar a essa conclusão que a criança tem uma perda auditiva e é necessário o uso do aparelho. Hoje mesmo no consultório eu recebi uma criança, 5 anos, não fez na época o teste da orelhinha. A família começou a perceber que estava com muita dificuldade de atenção, colocando as coisas mais alto, o volume da televisão mais alto. A professora na escola chamou esses pais e pediu para procurar um tratamento para verificar se a criança estava com alguma deficiência auditiva. E a partir dos exames constatou-se que tem uma perda auditiva e a perda auditiva dele, no caso, o tratamento é o uso do aparelho auditivo. O fato é importante cuidar desse assunto com muito carinho, muito carinho. Ouvir bem é social, né, doutor? É importante isso. Com certeza. Ouvir é saúde, né? Ouvir é saúde. Então, a pessoa que não está ouvindo, ela começa a ter um isolamento da sociedade, da família, do trabalho. Então, afeta todas as áreas de vida da pessoa. E quando chega para nós, na maioria das vezes, já é para poder fazer a reabilitação auditiva com o uso do aparelho. Vez ou outras é que a gente recebe, às vezes até os parentes. Veio um senhorzinho para colocar o aparelho, aí a filha, doutor Carlos, tem como fazer o exame? Que eu não estou me sentindo, acho que eu também tenho um problema auditivo. Então, aí é o lado preventivo. A gente vai fazer o exame para realmente ver se a pessoa tem alguma deficiência auditiva ou não. Eu vou te fazer uma pergunta, vou te explorar um pouco mais aqui. Pessoa que toma banho em piscina, no rio, e entra água no ouvido, depois fica água no ouvido, ele tenta tirar e termina inflamando, fica um zumbido. Existem alguns cuidados necessários, doutor? Sim. Primeiramente, se a gente for tratar o zumbido, né? O zumbido aí a gente já tem um leque maior, porque o zumbido tem várias causas, né? Então, muitas vezes, quando fica ali com água no ouvido, termina infeccionando, a pessoa tem que procurar o otorrinolaringologista para poder realmente ver ali o que é que aconteceu e passar o tratamento adequado. Quando a gente pensa que às vezes já tem um problema ali inato, a pessoa já tem uma perfuração no tímpano, a pessoa já tem alguma predisposição a ter infecções no ouvido, então quando vai para a piscina, praia, qualquer coisa que ele vai até tomar o banho, a gente sugere usar um protetor auricular, então um tampão sob medida, né, para poder não ter esse risco de entrar água e trazer outras consequências. Agora, em relação ao zumbido também, aproveitando aí essa pergunta que você me fez, o paciente que já chega com o diagnóstico de zumbido, muitas vezes ele já vem para fazer aquele tratamento adequado. Mas a gente recebe muitos pacientes, eu estou com barulho no ouvido. Então, primeiro ponto, a gente passa para o otorrino para poder fazer toda a bateria de exame e realmente saber o que causou aquele zumbido. Quando o zumbido é causado por alguma alteração auditiva, então, na maioria das vezes, o otorrino vai mandar esse paciente para colocar um aparelho. Esse aparelho é um pouco diferente dos aparelhos convencionais. Ele é um aparelho que é um gerador de ruído. Então, é um aparelho que vai fazer uma terapia de retreinar o cérebro a tirar esse zumbido do ouvido. Então, hoje é um dos tratamentos mais fidedignos para poder tratar o zumbido quando esse zumbido já é causado, nem que seja por um pequeno déficit auditivo. É tanto que muitos pacientes que têm zumbido, eles não têm dificuldade de ouvir, porque eles têm apenas um pequeno entalhe ou rebaixamento na audição.
Mas aí quando o otorrino ele faz esse levantamento e vê que realmente um tratamento medicamentoso não vai corresponder, ele passa realmente o uso do aparelho para tratar o zumbido, que é o que a gente recebe muito aqui também na clínica. Nós sabemos que o teu atendimento é gratuito, o acompanhamento é gratuito, isso é fantástico dizer isso aqui no Visão Sucesso. Doutor Carlos é o diretor da clínica, com profissionais incríveis, maravilhosos. Quais os cuidados realmente necessários para ter com o aparelho auditivo quando começa a usar, doutor, para que não tenha perda, para que não tenha problema no aparelho e não volte aqui rapidamente, por gentileza? Olha, quando a gente fala exatamente toda essa parte da triagem, todo o atendimento, ele não tem custo. Por quê? O paciente chegou, né? Na maioria das vezes, lógico, ele já vem com toda a indicação do médico otorrinolaringologista para poder colocar esse aparelho. Então, a partir do momento que ele adquiriu o aparelho, todo esse acompanhamento até a vida útil do aparelho, o aparelho ele não tem validade, né? Então, vai depender muito do cuidado que o paciente tem. A gente sempre dá toda essa orientação inicial no começo, os cuidados não deve ter, não pode molhar, evitar queda, para realmente prolongar essa vida útil do aparelho, sendo que a gente sempre diz, olha, o paciente tem total liberdade, qualquer dúvida, a partir daquele primeiro momento, ele voltar e a gente ir corrigindo juntamente com ele. Mas, respondendo a tua pergunta, a cada 3 meses é um período muito bom do paciente retornar, para a gente não só fazer uma limpeza mais profunda desse aparelho, verificar como é que está a adaptação desse aparelho, evitando assim que o aparelho tenha uma vida útil menor por causa do mau uso ou por causa da não revisões dele vir fazer nesse aparelho. Clínica quer ouvir. Olha... Ouvir é fantástico. Fundamental. Então, quando a gente... né, o nome veio há poucos meses, né? A gente é conhecido como Centro Auditivo Teuto, que é a nossa marca ainda registrada, mas a gente começou a pensar numa marca própria, né, no nome próprio, não numa marca própria, e foi onde surgiu Quero Ouvir, que eu acho que isso já diz tudo, né? A pessoa que tem uma deficiência auditiva, quando você devolve esse estímulo, é muito bom. A qualidade de vida da pessoa é outra. É importante gostar de gente. O fonoaudiólogo tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente, né? O nosso dia a dia é lidar com pessoas. É realmente entrelaçado aquele paciente. É como que eu sempre digo, olha, quando o paciente se decide a colocar um aparelho, eu sempre brinco, fez um casamento. Porque ele vai ter que sempre vir, ele vai ter que estar sempre fazendo as manutenções. É tanto que quando vem outras pessoas, que às vezes fez orçamentos em outras clínicas, eu sempre digo, olha, o meu tratamento não tem preço, ele tem qualidade. Então, quando a gente se apega muito no preço, ele tem que se lembrar que até esse feedback que ele tem com o profissional naquele primeiro dia, ele vai ter que ver aquele profissional por muito tempo, né? Até o aparelho dele durar ou até ele vir e comprar uma outra prótese. Então, é fundamental. Conversamos com muito prazer com o Dr. Carlos Henrique, fonoaudiólogo, ama o que faz, eu fico muito feliz levar profissionais dedicados, respeitosos com seus clientes, e que realmente ama o que faz. Obrigado pela confiança, é uma honra ter você sempre em nosso programa. Nesse programa tivemos a doutora Daniele, Camila, doutor Jones Anderson, que trabalha aqui, profissionais maravilhosos, e doutor Carlos Henrique, obrigado pelo carinho, pela confiança. Fico muito feliz no teu trabalho, na tua clínica e levando para o estado de Goiás a excelência da fonoaudiologia. Bem-vindo. Muito obrigado, Neomar, por mais uma vez, né, por esse convite, né? E estamos aqui realmente para servir ao outro, né? Então, as portas aqui estão abertas. Eu sempre digo aos nossos pacientes, olha, mesmo que esteja tudo bem com o aparelho, passou por aqui e entra para tomar um cafezinho. Legal. Porque a gente realmente está aqui para poder atender a população, dar o nosso melhor para que a gente possa melhorar a qualidade de vida do outro. Isso é muito bom. Muito obrigado. Clínica Quero Ouvir. Ouvir mais é fantástico, é sociável e, acima de tudo, felicidade para você. Visão Sucesso volta no próximo domingo, sempre 9 da manhã, TV Goiânia Band para todo o estado de Goiás. Até lá. Muito obrigado pelo carinho. Até lá. Visão de Sucesso com Eliomar Freitas. Oferecimento: Ilha Nova Imóveis, 62 3087 5057.
E Centro Auditivo Quero Ouvir, 62 3212 0214.